E aí, Dev, tudo bem? Vamos começar uma nova trilha em nosso canal Vamos Flutear, agora falando sobre NuSafety. Eu tenho recebido alguns pedidos de inscritos no canal e de alunos para que eu pudesse trabalhar um pouco sobre o NuSafety em nossos vídeos. Dei uma pesquisada, eu já uso o NuSafety nos meus experimentos, acho ele muito interessante. No começo pode parecer um pouco trabalhoso, algumas dificuldades, mas os benefícios são maiores e você verá isso. Para estruturarmos como vamos trabalhar as nossas implementações nessa trilha, eu preferi seguir o roteiro trazido pela documentação oficial do Dart, que é nessa página que você vê no vídeo. Nós vamos procurar criar um aplicativo. No início, talvez criaremos apenas alguns códigos Dart, mas a ideia é criarmos um aplicativo básico onde o emprego do NuSafety possa ser apresentado. Eu espero que você goste dessa trilha, espero que você assista. Conto com sua inscrição no canal, caso seja um visitante novo, e conto com a sua recomendação e compartilhamento e a curtida, ok? Vamos então, bora lá! Com a aplicação criada, nossa primeira preocupação é verificar se ela está configurada para trabalhar com o NuSafety. Como o meu ambiente está atualizado, eu tenho certeza disso, mas eu quero mostrar para você como verificar a situação. Então eu clico aqui no PubSpec e vou verificar aqui a versão do SDK. A partir da 2.12 é que está habilitado o NuSafety. Então aqui nós temos a certeza de que o NuSafety está habilitado em nosso projeto. Entretanto, para eu ter mais certeza, eu venho aqui no main e nessa classe MyHomepage que ele cria, eu verifico aqui a existência da definição de uma variável nulável, com essa interrogação. Então isso daí diz para mim também que o NuSafety está devidamente habilitado. Então já podemos começar a trabalhar com o nosso código pensando em NuSafety. Eu vou retirar o código que vai ser desnecessário agora para o nosso começo. Eu vou remover o import, vou eliminar a invocação ao runapp e vou eliminar as classes que foram criadas pelo template. Vou começar a implementação seguindo o exemplo da documentação. Eu vou declarar uma variável chamada idade e vou dizer que ela recebe o valor 18. Até aqui nada de novo na linguagem. Aqui nós temos um warning dizendo que a variável nunca foi utilizada. Então, para evitar qualquer problema de warning aí, eu vou colocar aqui um print, idade, colocar interpolação para a idade. Pronto, sumiu aquele warning. Só que agora eu quero dizer o seguinte, ó, tomei alguma decisão, fiz alguma coisa e vou dizer aqui, ó, a variável idade agora recebe nulo. Observe que agora temos um erro. Vamos verificar aqui, ele fala, olha, um valor do tipo nulo não pode ser atribuído a uma variável do tipo int. Então, tente mudar o tipo dessa variável fazendo um cast. Então, o que eu posso fazer para uma variável definida como não nula poder receber um valor nulo? Eu venho do lado, no final do tipo dessa variável e coloco uma interrogação. Então, nesse momento, eu estou dizendo, essa variável pode receber um valor nulo. Esse é o primeiro ponto que eu vejo importante para você saber. Se eu tenho a situação de possibilidade de uma variável receber valor nulo, eu a declaro usando a interrogação dizendo, essa variável pode receber nulo. Vamos trabalhar agora essa situação de uma variável nulável em um aplicativo que é o foco do nosso vídeo. Para isso, eu vou remover o código que temos implementado na função main. Com o código removido, eu vou criar o widget que representará a nossa aplicação. Então, vou criar aqui um stateless, vou nomeá-lo de NuSafety App, vou retirar o seu construtor e vamos substituir aqui o return para que retorne um material app. O title, eu vou definir o literal NuSafety App. Como home, eu vou colocar um scaffold. Para o scaffold, vamos definir um app_bar, recebendo um app_bar. Deixa eu fechar aqui essa janela. Para o app_bar, eu vou colocar um title
com o text no safety app. Posso colocar esse text como constante. Aqui eu preciso importar novamente o material, né? Porque nós retiramos. Vou importá-lo. Gravei, ele formatou o texto. E aqui, após o app_bar, eu vou definir o body com um column, tendo como filhos um text field e um text button. Para o text button, eu vou colocar como filho dele um text, clique aqui. Ele aqui reclama, porque ele vai precisar, no text button, ele precisa da implementação do onPressed. Então eu vou colocar aqui o onPressed com uma função vazia. Gravo o arquivo. E agora, para a gente testar o nosso aplicativo, eu venho aqui embaixo na plataforma Windows e vou escolher um emulador. Ele abre para a minha janela, eu escolho aqui esse meu emulador. Enquanto o emulador é inicializado, eu volto aqui no main e volto a chamar o meu RunApp. E mando para ele o nome da nossa classe no Safety App, a instância dela. Temos agora o nosso emulador em execução. Com o nosso emulador ativo, eu venho aqui na guia de execução e depuração do Visual Studio Code e clico aqui no botão Run and Debug. O processo a gente sabe que pode demorar um pouquinho quando é a primeira execução. Vamos aguardar. Vejam aqui a nossa aplicação sendo executada no emulador. Temos uma situação aqui que eu não gosto muito, que está muito próximo das margens e do topo, né? Eu gosto de centralizar isso daí e colocar um padding. Então eu venho aqui, seleciono o column, venho na lâmpada e vou envolver ela com um padding. Coloco aqui um padding de 10, ele melhorou a situação das margens, e em relação ao alinhamento da column, eu venho e atribuo a propriedade main_axis_alignment para main_axis_alignment.center. Corrigi aqui que faltou um N, pronto. E fica melhor. Não tem nenhum efeito diferente aqui no button, porque não é o foco nesse momento. Eu vou agora pegar esse scaffold e eu gosto de deixar cada arquivo com uma única responsabilidade. Então aqui nós temos um scaffold dentro de um Material App. Eu seleciono esse scaffold, vou dar um Ctrl X nele, vou dizer que o home será um widget chamado idade page. Ele não existe, eu venho aqui no meu Explorer e vou colocar dentro de lib uma pasta chamada pages. Dentro da pasta pages eu vou criar o arquivo idade.dart. Aqui eu vou importar o material, vou criar um stateless e vou chamá-lo de idade page. Retiro o construtor e no return dele eu vou dar aquele Ctrl V em relação ao scaffold. Tiro a vírgula que sobrou, gravo. Venho no main e vou importar aqui o arquivo que contém a classe idade page. Prontinho. Nós temos agora a independência de código, né? Seguindo alguns princípios básicos da orientação a objeto. O que a gente precisa aqui? Se eu clico aqui no componente de entrada de dados, ele permite que eu digite valores, exibindo inclusive o teclado virtual. Mas o que eu digitar aqui, qualquer valor que eu coloque, ele aparece visualmente no controle, mas eu não tenho nenhuma variável que tenha esse valor, correto? Então eu posso aqui, vou fechar esse teclado e eu posso melhorar um pouquinho aqui. Ó. Eu vou colocar aqui um text e vou dizer assim, digite a idade. Coloco uma vírgula, vou gravar, a gente já vai ver o resultado lá. Só que ele apareceu ao centro. Veja, ele está alinhando a linha ao centro. Então a gente tem aqui no column o cross-axis alignment. Eu posso colocar o cross-axis alignment dele para start. Gravo e foi para a esquerda. Só que veja que ele levou o botão também. Então eu posso aqui envolver o botão com um center. Vou colocar umas vírgulas para melhorar a formatação e você ver todo o código. Tá lá. Eu só quero deixar claro que eu coloquei aqui esse text, mas nós temos no text field a propriedade decoration que a gente pode trabalhar tudo isso daqui. Mas como eu vou pegar esse valor para trabalhar na captura desse dado? Eu vou criar aqui
na nossa classe uma variável string, ela vai ser privada essa classe, e eu vou dizer que o nome dela vai ter o valor para a idade, que é o que nós devemos trabalhar, idade. E vou deixar aqui. Aqui ele já nos dá uma mensagem de erro, que a variável está definida como não nula. Então eu poderia colocar aqui a interrogação, que ela seria nulável, sem nenhum valor. Esse momento é o que nos basta. E ele está colocando aqui agora uma informação apenas que nós não estamos nunca utilizando. Não tem problema, eu venho aqui no text field e vou trabalhar o evento onChanged dele, que recebe um value e eu posso atribuir esse valor para a idade. Idade recebe value. Então nós temos aqui agora a atribuição do valor que tiver no teclado em value. Para ele, nós ainda não estamos utilizando a idade, né? Nós apenas atribuímos um valor aqui no nosso text button e dizer que quando ele for pressionado, nós vamos imprimir o valor de idade. Verifique que ele já corrigiu aqui o problema. Vamos verificar a execução agora aqui. Vamos configurar aqui também o nosso teclado. Verifica que nós temos aqui, pedimos a idade, mas estamos deixando digitar valores literais. Aqui no nosso text field nós temos uma outra propriedade, que é a keyboard type. Então a gente vai colocar o text input type.number aqui. Vamos gravar. Deixa eu fechar o Explorer e vou visualizar aqui, menu View, em Appearance, o Show Panel. Vou limpar aqui o console, venho na idade, vou apagar esse valor que a gente tinha lá, né, e vou digitar o 18. Fecho o teclado e clico no botão. Vamos verificar aqui na console, deixa eu limpar novamente. Clico aqui no botão, olha lá, ele mostrou a idade. Então aqui nós já vimos uma situação em que trabalhamos o nulável. Só que eu não posso aceitar que quando o usuário clicar no botão, a idade esteja nula. Então eu tenho que dizer que essa variável não pode ser nula, ok? Só que ele não aceita, porque se ela não pode ser nula, ela tem que ser inicializada. Eu posso usar aqui uma outra característica do NuSafety, que é o late, que diz o seguinte, olha, essa variável não pode ser nula, mas ela vai ser inicializada depois. Vamos aqui testar uma vez mais. Vou digitar aqui 19, clico direto no botão. Clique aqui e ele exibe aqui para a gente. Bom, nem tudo são flores. Eu vou aqui fazer um hot restart na nossa aplicação e com ela reiniciada eu vou clicar no botão. Ativar aqui o debug, agora sim clico no botão. Observe, tivemos aqui uma mensagem de erro, onde ele diz que a inicialização tardia não foi realizada, ou seja, a nossa variável está nula e ela não poderia estar nula. Então, como podemos resolver isso? Podemos usar aqui o operador de interrogação, que é chamado de operador de coalescência nula, ou operador de not null, e caso o valor seja nulo, eu exibo uma string vazia. Só que isso não vai funcionar, porque ele diz o seguinte, olha, o operador da esquerda nunca será nulo. Então você não precisa usar esse operador de verificação. Olha só. Então, eu posso pensar então, bom, se esse daqui não dá, eu vou transformar aqui em bloco e vou usar o if idade not null. E daí eu imprimo o valor. Veja novamente, a mesma coisa, porque esse operador not null e o de coalescência é a mesma coisa. Então, como resolver esse problema? Neste caso, nós vamos ter que trabalhar com a situação em que não utilizaremos o late, deixaremos ele ser nulo. Aí sim, nós podemos aqui usar o operador de coalescência para ele exibir um valor vazio. Isso se a gente quiser, mas se nós precisarmos realmente de um valor? Aí sim, se precisarmos de um valor, nós precisamos transformar aqui em um bloco e fazer a verificação. If idade igual a null, print valor não informado. Else, mantemos o print que tínhamos. Limpo aqui o console e clico aqui no botão sem informar nenhum valor.
Veja lá, valor não informado. Então nós temos pontos positivos usando no safety, mas temos que ter cuidado quando vamos trabalhar com a interação com o usuário. Poderíamos trabalhar aqui uma outra situação. Eu vou retornar o código que tínhamos, deixando aqui o late, e vou executar. Vou clicar aqui no botão. Vamos ver o erro. Veja, temos um erro disparado aqui, não é? É uma exceção. Então, se é uma exceção, nós podemos converter para bloco. Vou pegar esse dado, clico com o botão direito, venho no refactor e surround with try catch. E eu não vou capturar o exception, né? Então eu só coloco o catch, porque eu vou capturar um erro, não uma exceção. E aqui tem o E, então eu vou colocar aqui. Agora um print, erro, dois pontos, interpolação E, ponto e vírgula ao final, limpo o console, clico no botão, veja lá, ele mostrou aqui o erro que deu para gente. Então podemos gerenciar essas exceções, esses erros, usando o try catch também. É óbvio que você poderia pensar em deixar esse botão habilitado apenas quando houver um valor aqui na string, mas aí ela precisa ser nulável. Então eu posso vir aqui, tiro o late, deixo o string, e aqui no onPressed eu vou trabalhar essa situação. Como? Vou retirar esse código e vou trabalhar assim. Se a idade for igual a nula, eu só posso verificar isso se ela for nulável. Então eu vou retornar um null. Caso contrário, eu retorno a minha função de print idade. Aqui é vírgula. Vou gravar e vamos ficar atentos ao emulador. Observe que como a idade ela não está preenchida, o botão para confirmar a idade fica desabilitado. Então, mas se eu clicar aqui e digitar alguma coisa, ele não vai mudar o estado do botão, porque a nossa classe é stateless. Aí eu precisaria mudar alguma coisa. Estamos vendo algo mais que no safety aqui. Aí eu preciso transformar aqui o meu stateless em um stateful. Então, seleciono a classe, venho na lâmpadazinha, converte para stateful. E aí eu posso até tirar esse ignore daqui. E no onChange, além de atribuir o valor à idade, eu vou convertê-la para um bloco, não retorno mais nada, e eu aqui então dou um setState, que é característico do stateful, seleciono a linha e pressionando o Alt eu movo ela para cima, apago aqui e vamos verificar o nosso emulador. Apago o console, vou digitar aqui alguma coisa. Digitei uma idade, veja que ele habilitou o botão. Apago, ele não desabilitou. Mas por que ele não desabilitou? Porque o valor agora aqui tem uma string vazia, mas tem. Então eu posso trabalhar a idade da seguinte maneira. Se value é vazia, eu atribuo nulo. Caso contrário, eu atribuo value. Gravo, deixar aqui o teclado virtual, limpo o meu console, vou dar um hot restart. Vamos testar então. Clico no campo de entrada, o botão está desabilitado. Digito um valor, ele habilita o botão. Apago o valor, ele desabilita o botão. Pronto, nós vamos terminar por aqui esse vídeo. A ideia era ver apenas o início para no safety. Vimos um pouco mais, mas conhecimento sempre é bom e é algo que ninguém tira da gente. Curta o vídeo, compartilhe. Se você é novato no meu canal, se inscreva. Conto com seu apoio. Até o próximo vídeo.